Na noite de 30 de setembro de 2025, Daniel Oliveira, 28 anos, Ômega, assinou os documentos que selaram seu destino no escritório cavernoso da Mansão Menezes. O frio da caneta metálica contrastava com o suor nas suas mãos enquanto o bilionário Alfa Henrique Menezes observava cada movimento com olhos impenetráveis. A transação era clara. Em troca de salvar a clínica de reabilitação de seu pai da falência, Daniel entregava sua liberdade por 5 anos, tornando-se legalmente vinculado ao poderoso clã Menezes. O tic-tac do relógio antigo e o crepitar da lareira eram os únicos sons enquanto Daniel assinava a última página, sentindo o papel enrugar sob seus dedos trêmulos. O perfume de sândalo do Alfa sufocava o ambiente como uma promessa silenciosa de controle. Esta é a história de como um acordo por desespero revelou segredos ocultos nas sombras do poder. Inscreva-se agora para descobrir por que o bilionário mais frio de São Paulo escolheu especificamente este Ômega para um contrato que escondia muito mais que dinheiro. Daniel Oliveira observava a paisagem urbana de São Paulo através da janela blindada da cobertura luxuosa. Um mês se passara desde que assinara o contrato, que o tornara propriedade legal de Henrique Menezes, o bilionário Alfa mais temido do país. A cidade abaixo parecia indiferente ao drama que se desenrolava nas alturas. Enquanto Daniel ajustava a manga de sua camisa de seda, parte do novo guarda-roupa que Henrique insistira que ele usasse, roupas dignas de um Ômega vinculado ao clã Menezes. O senhor Menezes chegará em 1 hora, informou Paulo, o mordomo Beta, com sua habitual formalidade. O jantar será servido no terraço, conforme solicitado. Quando o mordomo saiu, Daniel permitiu-se um momento de fraqueza. Apoiou a testa contra o vidro fresco e fechou os olhos, lembrando-se de seu pai no hospital. O homem que o criara sozinho, agora lutando contra uma doença degenerativa que consumia rapidamente seus recursos financeiros. A clínica especializada era a única esperança, mas o custo estava muito além do que Daniel, com seu modesto salário de professor de literatura, poderia pagar. Foi nesse momento de desespero que Henrique surgiu com sua proposta. Um contrato de vínculo temporário. 5 anos em troca de tratamento médico ilimitado para seu pai. Um acordo puramente comercial, Henrique garantira, com cláusulas claras sobre os limites de intimidade. Não haveria exigências românticas ou sexuais. Apenas a presença de Daniel como Ômega vinculado para fins de aparência social. Na época, parecia uma escolha lógica. Sacrificar 5 anos para salvar a vida de seu pai. Mas agora, vivendo sob as regras rígidas de Henrique, Daniel questionava se compreendera completamente o que significava entregar sua liberdade. O som do elevador privativo anunciou a chegada de Marcelo Santos, seu melhor amigo Beta, o único vínculo com sua vida anterior que Henrique permitira manter. Trouxe aqueles livros que você pediu, Marcelo disse, erguendo uma sacola. Como você está realmente? E não me venha com aquela conversa ensaiada. Sobrevivendo, respondeu Daniel, a máscara social caindo. Meu pai está recebendo o melhor tratamento possível, então isso precisa ser suficiente. E ele? Marcelo não precisava especificar a quem se referia. Correto, distante. Mas tem algo estranho, Marcelo. Às vezes o pego me observando como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. E já recebi várias ligações questionando meu paradeiro quando saí para visitar meu pai. Ele não está se apaixonando por você? Está? Daniel quase riu. Henrique Menezes não tem coração para se apaixonar por ninguém. Não, é algo diferente. Acho que ele me escolheu por algum motivo específico que vai além do nosso acordo. Antes que Marcelo pudesse responder, o celular de Daniel vibrou com uma mensagem de Henrique. Chegando em 20 minutos. Temos um jantar importante com os Almeida hoje. Vista o terno azul. Os Almeida eram rivais históricos dos Menezes no setor de tecnologia. Um jantar com eles significava alta tensão e escrutínio constante. Na porta, Marcelo se virou com expressão séria. E, Dan, lembra daquele advogado especialista em contratos de vínculo que mencionei? Ele está disposto a analisar sua situação discretamente,
Questionar legalmente o contrato seria uma afronta direta a Henrique, mas a ideia de encontrar uma saída era tentadora demais. Mande o contato dele, respondeu finalmente. Quero conhecer minhas opções. Henrique Menezes entrou no apartamento como uma força da natureza, alto, imponente. Com o terno perfeitamente alinhado ao corpo atlético e os cabelos grisalhos nas têmporas, conferindo-lhe uma aura de autoridade inquestionável. Aos 45 anos, cada centímetro de sua presença exalava poder. Daniel, ele disse, seus olhos azuis gélidos avaliando o Ômega. O terno ficou bom. Os Almeida são tradicionalistas, eles apreciarão a formalidade. Henrique aproximou-se, ajustando levemente a gravata de Daniel. O toque, embora breve, fez o Ômega prender a respiração. Os Almeida estão interessados em uma possível fusão, Henrique explicou. Mas não confio nas intenções deles. Esta noite é mais um jogo de xadrez que uma negociação. E qual é o meu papel neste jogo? Um leve sorriso curvou os lábios de Henrique. Observar, escutar. Como professor de literatura, você tem um talento natural para analisar intenções ocultas, não é mesmo? Fez uma pausa. Eduardo Almeida trará seu filho Victor, também Ômega. Gostaria que você conversasse com ele. Você quer que eu extraia informações dele? Perguntou cautelosamente. Quero que seja você mesmo, Daniel. Seu genuíno interesse em literatura e cultura. Sua inteligência natural abrirá portas que minhas táticas diretas não conseguem. No restaurante exclusivo, Eduardo Almeida, um alfa de 60 anos com expressão severa, os recebeu com formalidade estudada. Ao seu lado estava Victor, um jovem Ômega de aproximadamente 25 anos, com feições suaves e olhos inteligentes. Henrique, Eduardo cumprimentou, o aperto de mãos entre os alfas, carregado de tensão subjacente. E este deve ser seu Ômega vinculado. Uma aquisição recente, pelo que soube. O termo aquisição fez Daniel sentir-se como uma mercadoria, mas manteve o rosto impassível, enquanto Henrique o apresentava como Daniel Oliveira Menezes. A adição do sobrenome do clã, um lembrete constante da natureza de seu arranjo. Enquanto os alfas discutiam negócios, Daniel e Victor engajaram-se em uma conversa surpreendentemente profunda. Victor havia estudado relações internacionais na Sorbonne e era bem versado em literatura modernista brasileira, o campo de especialização de Daniel. Clarice Lispector capturou perfeitamente a alienação do indivíduo moderno, comentou Victor. Isso é especialmente relevante para ômegas navegando em estruturas sociais dominadas por alfas, não acha? Daniel concordou, surpreendido pela perspicácia. Ao longo do jantar, descobriu que Victor, apesar do privilégio do clã Almeida, compartilhava muitas de suas frustrações sobre as expectativas impostas aos ômegas. Preferiria trabalhar com organizações não governamentais. Victor confessou em voz baixa, mas meu pai vê isso como um desperdício do nome Almeida. Conheço bem esse sentimento de ter seus sonhos vistos como inadequados, respondeu Daniel, sentindo uma genuína conexão. No retorno à cobertura, Henrique avaliou o desempenho de Daniel com aprovação fria. Você se saiu bem. Victor Almeida confiou em você quase imediatamente. Esse boy, ele é um jovem interessante, inteligente, idealista e completamente inadequado para os planos de Eduardo, Henrique completou. Um ponto fraco potencial na estrutura do clã Almeida. A frieza da análise incomodou Daniel. Ele não é um ponto fraco. É alguém tentando encontrar seu próprio caminho. Henrique estudou Daniel com intensidade. Eduardo mencionou algo curioso. Houve uma tentativa de acesso aos sistemas da Almeida Corporation. Um ataque cibernético que seus especialistas rastrearam parcialmente até os servidores da Menezes Tech. Isso é relevante para nós. Como? Alguém está tentando criar tensão entre os clãs, respondeu Henrique calmamente. Preciso descobrir quem está por trás disso. E por alguma razão, tenho a sensação de que você pode ajudar.
Como exatamente eu poderia ajudar em questões de segurança corporativa? Sou professor de literatura, não especialista em tecnologia. Às vezes, a perspectiva externa é exatamente o que precisamos. Amanhã, gostaria que você me acompanhasse à sede da empresa. Chegando à cobertura, Henrique seguiu Daniel até a sala de estar. Uma última coisa. Marcelo Santos esteve aqui hoje. O coração de Daniel acelerou. Sim, ele trouxe alguns livros que pedi. Você sabe por que permito que mantenha essa amizade quando a maioria dos contratos de vínculo temporário restringiria completamente seus contatos anteriores? Assumo que seja porque você respeita minha necessidade de alguma conexão com minha vida anterior. Henrique riu baixo, sem humor real. É porque prefiro manter seus potenciais. Recursos, onde posso vê-los. Fez uma pausa calculada. O Sr. Santos tem se encontrado com um advogado, especializado em contestar contratos de vínculo. Curioso, não? O sangue de Daniel gelou nas veias. Como o Henrique sabia disso? Marcelo se preocupa comigo. É natural que ele explore opções. Nosso contrato é legalmente impecável, Daniel. Qualquer tentativa de contestá-lo resultaria em complicações desnecessárias. Para você, seu pai, e possivelmente para o próprio Sr. Santos. A ameaça velada pairou no ar. Não tenho intenção de quebrar nosso acordo, disse Daniel finalmente. 5 anos em troca do tratamento do meu pai. Foi o combinado. Bom, porque você está se tornando valioso para mim, de maneiras que talvez nem você compreenda ainda. Na sede da Menezes Tech, Daniel observou atentamente a reunião com o Departamento de Segurança Cibernética. 5 especialistas apresentaram suas análises sobre a violação de segurança, cada um defendendo seu departamento de qualquer responsabilidade direta. Daniel manteve-se em silêncio, notando não apenas o que diziam, mas como se comportavam. Percebeu como Carlos Viana, responsável pela segurança de rede, franzia o senho quase imperceptivelmente durante certos momentos. Viu como André Lemos, encarregado dos sistemas de detecção, mantinha um controle rígido sobre suas expressões faciais, quase excessivamente neutro. Depois da reunião, no elevador privativo, Henrique perguntou: Então? Há 2 possibilidades principais, respondeu Daniel. Rodrigo Peixoto está escondendo algo significativo. Sua linguagem corporal muda sutilmente durante discussões técnicas específicas. E Carlos Viana e André Lemos parecem estar colaborando em algo. E Júlia Moreira? Perguntou Henrique, referindo-se à única especialista ômega na equipe. Ela parece genuinamente perturbada pela situação. Ou não está envolvida, ou está profundamente conflitada. Um sorriso frio surgiu no rosto de Henrique. Em 1 hora, você identificou as mesmas dinâmicas que minha investigação interna levantou após 2 semanas. Pressionou o botão para manter as portas do elevador fechadas. Preciso que você se aproxime de Júlia. Como único outro ômega na equipe, ela pode se abrir com você de maneiras que não faria com outros. Você quer que eu a espione? Quero que construa uma conexão genuína, corrigiu Henrique. Marquei um almoço para vocês 2 amanhã. No dia seguinte, Júlia Moreira, uma ômega de aproximadamente 35 anos, com cabelos cacheados e olhos perspicazes, encontrou-se com Daniel no restaurante do último andar da Menezes Tech. Confesso que fiquei surpresa quando Henrique sugeriu este almoço, comentou Júlia. Não é comum ele promover conexões sociais. Após conversarem sobre suas experiências como ômegas em ambientes dominados por alfas, Júlia baixou a voz. O incidente de segurança é frustrante. Meus protocolos de encriptação não foram violados. O acesso ocorreu através de credenciais válidas. Isso sugere um problema interno. Você tem suspeitas? Perguntou Daniel cautelosamente. Júlia hesitou visivelmente. Daniel, posso perguntar algo pessoal? Seu vínculo com Henrique é genuíno ou puramente contratual? Há rumores. É complicado, respondeu Daniel, escolhendo cuidadosamente suas palavras.
Começou como um arranjo com benefícios mútuos, mas a natureza dos vínculos raramente permanece puramente transacional, não é? A resposta ambígua pareceu satisfazer Júlia. Entendo perfeitamente. Ela hesitou antes de continuar em voz ainda mais baixa. Há algo que você deveria saber sobre a Menezes Tech. Algo que pode afetar você e Henrique diretamente. O que é? Não aqui. Este lugar é monitorado. Podemos nos encontrar fora da empresa. Há um café no Jardim Botânico? Amanhã às 14 horas? Daniel assentiu, intrigado pela súbita necessidade de sigilo. Ao relatar o encontro a Henrique, Daniel decidiu ser seletivo. Júlia tem informações sobre a falha de segurança que não se sente confortável compartilhando no ambiente da empresa. Marcamos de nos encontrar amanhã. Impressionante, comentou Henrique. O que mais você percebeu sobre ela? Ela está com medo, respondeu Daniel honestamente. Não apenas preocupada profissionalmente, mas genuinamente amedrontada. Henrique estudou Daniel intensamente. Você mencionará nosso almoço para mim quando se encontrarem amanhã? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Você quer que eu finja que não lhe contei? Quero que você faça o que for necessário para ganhar a confiança completa dela. Respondeu Henrique friamente. Se Júlia está sendo coagida ou ameaçada, ela precisa acreditar que pode confiar em você completamente. Daniel sentiu-se desconfortável com a sugestão. Isso parece manipulador? É estratégico? Corrigiu Henrique, aproximando-se. Você tem escrúpulos morais interessantes para alguém que vendeu 5 anos de sua vida a um estranho. Eu não me vendi, retrucou Daniel, sentindo o golpe das palavras. Fiz um acordo para salvar meu pai. Semântica. Henrique sorriu levemente. Júlia pode estar em perigo real. Se manipular sua percepção de confiança pode protegê-la. Não seria o correto a fazer. A lógica de Henrique era perturbadoramente persuasiva, mesmo enquanto seus métodos permaneciam questionáveis. Por que você confiaria em mim para fazer isso? Perguntou Daniel. Como sabe que não esconderei informações críticas? O sorriso de Henrique tornou-se quase predatório. Porque você tem algo a perder, Daniel. Seu pai, seu amigo Marcelo, sua esperança de eventualmente retornar à sua vida anterior. Fez uma pausa. E porque, apesar de tudo, você é fundamentalmente honesto. É por isso que suas análises das pessoas são tão precisas. Você reconhece tanto a verdade quanto o seu oposto. Farei o que for necessário para descobrir o que está acontecendo, disse Daniel finalmente. Mas não comprometerei meus princípios básicos. Nunca pediria isso, respondeu Henrique, sua voz subitamente mais suave. Seus princípios são parte do que torna você valioso. No dia seguinte, Daniel chegou à cafeteria IP 15 minutos antes do horário combinado. O estabelecimento, situado próximo ao Jardim Botânico, era discreto o suficiente para conversas privadas. Júlia entrou precisamente no horário marcado, vestida casualmente. Obrigada por vir, disse ao sentar-se, parecendo nervosa. Você veio sozinho? Daniel assentiu. Henrique está em reuniões o dia todo. Bom, Júlia relaxou visivelmente. O que estou prestes a lhe contar é extremamente sensível, Daniel. Ela inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. O vazamento de segurança não foi acidental. Foi deliberadamente orquestrado de dentro da empresa. E não foi a primeira vez. Você tem certeza? Absoluta. Encontrei evidências de pelo menos 3 outros incidentes similares nos últimos 6 meses, todos cuidadosamente encobertos. Júlia abriu discretamente a bolsa, removendo um pequeno dispositivo eletrônico. Isto contém cópias dos logs de acesso e análises forenses que comprovam o que estou dizendo. Por que você está me contando isso? Por que não diretamente a Henrique? A expressão de Júlia tornou-se mais grave. Porque tudo indica que essas violações de segurança foram autorizadas pelo próprio Henrique. A revelação atingiu Daniel como um golpe físico. O quê? Isso não faz sentido.
Por que Henrique sabotaria sua própria empresa? Não é sabotagem, é estratégia, explicou Júlia. Antes de cada grande negociação ou aquisição, ocorre um vazamento conveniente de informações sensíveis. Informações que, curiosamente, sempre beneficiam a posição de Henrique nas negociações subsequentes. Se você está certa, por que me contar isso? Sou vinculado a Henrique. Porque vi como você olha para ele, Daniel. Com cautela, com questionamento. Você não é como os outros ômegas vinculados que já passaram pela vida dele? Júlia fez uma pausa. E por que preciso que alguém próximo a ele saiba a verdade caso algo aconteça comigo? Você acha que está em perigo? Sei que estou. Comecei a reunir essas evidências há 3 semanas. 2 dias depois, meu apartamento foi invadido enquanto eu estava no trabalho. Júlia empurrou o dispositivo para mais perto de Daniel. Há mais uma coisa que você deveria saber. O clã Almeida foi alvo de 3 das violações que identifiquei. E em cada ocasião, informações pessoais sobre Victor foram acessadas. Agenda, comunicações, histórico médico. Acho que Henrique está coletando informações sobre ele especificamente. Por que Henrique se interessaria pessoalmente por Victor? Não sei, admitiu Júlia. Mas achei que você deveria estar ciente, especialmente considerando como Henrique insistiu que você se aproximasse dele. Quando Daniel retornou à cobertura, encontrou Henrique aguardando seu retorno. Como foi sua visita ao hospital? Perguntou o Alpha, seu tom casual contrastando com a intensidade de seu olhar. Daniel sentiu o dispositivo no bolso como se de repente tivesse começado a emitir calor. Produtiva. Meu pai está respondendo bem aos novos tratamentos. Henrique assentiu, observando-o atentamente. Que bom! E você teve tempo para alguma outra atividade hoje? Daniel tomou uma decisão instantânea. Oferecer uma meia-verdade. Encontrei-me com Júlia para um café depois do hospital. Ela tinha algumas perguntas sobre literatura que surgiram durante nosso almoço ontem. A expressão de Henrique permaneceu neutra, mas algo em seus olhos se intensificou. Interessante. Júlia raramente socializa com colegas fora do ambiente de trabalho. Talvez ela se sinta mais confortável comigo por sermos ambos ômegas, Daniel sugeriu, caminhando cuidadosamente pela linha tênue entre honestidade e engano. Talvez. Henrique aproximou-se de Daniel com passos medidos. Ela mencionou algo sobre o trabalho? Sobre a investigação de segurança? Daniel manteve o olhar firme, mesmo enquanto seu coração acelerava. Brevemente. Ela parece genuinamente preocupada com a integridade dos sistemas da empresa. Henrique parou a menos de 1 metro de distância, sua presença alfa preenchendo o espaço entre eles. E você? O que acha da situação? Acho que há mais acontecendo do que aparenta à primeira vista, respondeu Daniel cuidadosamente. Como em muitas situações corporativas. Um leve sorriso surgiu no rosto de Henrique. Sempre o analista perspicaz. Ele estendeu a mão, ajustando levemente a gola da camisa de Daniel em um gesto que Daniel reconheceu como uma demonstração sutil de controle. Estamos nos entendendo bem. Não estamos, Daniel. Estamos nos adaptando. Daniel respondeu, mantendo a voz firme. Sim. Henrique concordou, seus olhos nunca deixando os de Daniel. Adaptação é uma habilidade valiosa, assim como a lealdade. Naquela noite, deitado em sua cama luxuosa, mas sentindo-se mais prisioneiro que nunca, Daniel refletiu sobre como sua vida havia se transformado tão drasticamente. De professor universitário, respeitado a uma peça em um jogo corporativo que mal compreendia. De filho dedicado, tentando salvar o pai a um ativo valioso para um dos homens mais poderosos e perigosos de São Paulo. O dispositivo que Júlia lhe entregara estava escondido cuidadosamente sob o forro de sua mala, esperando que Daniel encontrasse um momento seguro para examinar seu conteúdo. O que descobriria sobre Henrique? E mais importante, o que faria com essa informação? Daniel percebeu que havia cruzado uma linha crucial. Não era mais apenas um ômega vinculado cumprindo seu contrato.
Agora era ativamente parte de um jogo de espionagem e contra-espionagem corporativa, com seu futuro e possivelmente sua vida dependendo de suas habilidades de navegar neste terreno perigoso. A sensação era simultaneamente aterrorizante e, perturbadoramente, estimulante. Pela primeira vez, desde que assinara o contrato com Henrique, Daniel sentia que tinha alguma forma de poder na situação. O poder do conhecimento. Agora, precisava descobrir como usá-lo sem destruir tudo pelo que havia sacrificado sua liberdade. 3 dias se passaram antes que Daniel encontrasse uma oportunidade de examinar o conteúdo do dispositivo. Henrique havia viajado a Brasília para uma reunião com autoridades governamentais, prometendo retornar apenas na manhã seguinte. Com Paulo, o mordomo, ocupado em outra ala da cobertura, Daniel finalmente conectou o dispositivo ao laptop que Henrique havia lhe dado para trabalho acadêmico. Um laptop que Daniel suspeitava ser monitorado, mas que havia recentemente protegido com softwares de privacidade sugeridos discretamente por Marcelo. Os arquivos se abriram revelando planilhas, registros de acesso e e-mails internos da Menezes Tech. Daniel estudou os documentos com atenção crescente, sua formação em análise literária permitindo-lhe identificar padrões e conexões mesmo em dados técnicos que não compreendia completamente. Júlia estava certa. Havia evidência substancial de que as violações de segurança haviam sido cuidadosamente orquestradas, sempre em momentos estrategicamente vantajosos para Henrique. Mais perturbador ainda eram os arquivos sobre Victor Almeida. Henrique havia compilado um dossiê extensivo sobre o jovem Ômega, desde seus históricos médicos até transcrições de conversas privadas. Por que essa obsessão particular com o filho de Eduardo Almeida? Um arquivo de texto chamado Projeto Herança chamou a atenção de Daniel. Abriu-o e encontrou uma série de anotações crípticas escritas pelo próprio Henrique. Confirmado através da amostra. 99,8% de probabilidade. O teste de marcadores genéticos é conclusivo. Victor não foi informado. Eduardo suspeita, mas não tem prova. A fusão das divisões de energia renovável é apenas o primeiro passo. A verdadeira fusão deve ocorrer por laços de sangue, não por contratos corporativos. Daniel afastou-se do laptop, aturdido pela implicação. Seria possível? Victor Almeida era filho biológico de Henrique? Isso explicaria o interesse intenso, a vigilância detalhada, a insistência para que Daniel se aproximasse dele. Não era uma estratégia corporativa. Era pessoal. Rapidamente, Daniel copiou os arquivos mais relevantes para seu próprio dispositivo oculto. Depois, desconectou o pendrive de Júlia e o devolveu ao esconderijo. Precisava processar essa informação. Determinar seu próximo passo cuidadosamente. Na manhã seguinte, Henrique retornou de Brasília mais cedo que o esperado. Daniel estava na varanda, fingindo ler um romance, quando sentiu a presença do Alfa preenchendo o ambiente. O ar de São Paulo parece particularmente limpo hoje, comentou Henrique, aproximando-se para servir-se de café, quase lembrando o cheiro das manhãs em Aspenwood. Daniel ergueu os olhos do livro, tentando manter a expressão neutra. Aspenwood? Um leve sorriso curvou os lábios de Henrique. A cidade onde cresci. Não mencionei antes? Não, respondeu Daniel cuidadosamente, lembrando-se de que Aspenwood era também a cidade natal dos Almeida, conforme mencionado por Victor durante o jantar. Uma cidade pequena, ao menos na época, continuou Henrique, observando a reação de Daniel. Minha família tinha uma propriedade nas montanhas antes de nos mudarmos para São Paulo. Bons tempos. Kiel fez uma pausa calculada. A família Almeida já estava estabelecida lá há gerações, claro. Eduardo e eu frequentamos o mesmo colégio interno, sabia? Não imaginava que sua história com os Almeida fosse tão antiga. Daniel comentou, cada palavra escolhida com cuidado. Algumas rivalidades têm raízes profundas, Daniel. Henrique aproximou-se, sentando-se na cadeira ao lado dele. Como está seu pai? A mudança abrupta de assunto pegou Daniel desprevenido. Estável. A doutora Helena mencionou que você autorizou tratamentos experimentais. Naturalmente.
Henrique estudou Daniel por um longo momento. Você parece diferente hoje. Daniel manteve o olhar firme, apenas reflexivo. Sobre como nossas escolhas nos definem, sobre o que estamos dispostos a fazer ou sacrificar por aqueles que amamos. Algo mudou no olhar de Henrique. Um lampejo de vulnerabilidade rapidamente suprimido. Uma reflexão apropriada. O Alfa levantou-se. Esta noite haverá um evento beneficente na Fundação Menezes. Os Almeida estarão presentes. Victor perguntou especificamente se você estaria lá. A menção do nome fez Daniel tomar uma decisão. Gostaria de visitar meu pai antes do evento, se não se importa. Claro, Paulo o acompanhará. Henrique caminhou até a porta. Então parou. Daniel, você já se perguntou por quê, entre todos os ômegas que poderiam servir aos propósitos sociais do clã Menezes, eu escolhi especificamente você? A pergunta pairou no ar como uma ameaça velada. Daniel encarou Henrique diretamente. A pergunta atravessa minha mente com frequência. Talvez um dia eu lhe conte a história completa, respondeu Henrique com um sorriso enigmático. Tudo tem seu tempo. No Hospital São Gabriel, Daniel encontrou seu pai dormindo. Sentou-se ao lado da cama, observando o rosto enrugado que tanto amava. Mesmo com a doença consumindo suas forças, Fernando Oliveira mantinha uma dignidade serena que sempre havia inspirado o filho. Daniel tomou a mão frágil na sua, sentindo o pulso constante sob os dedos. Tenho me perguntado se fiz a escolha certa, pai. Sussurrou, mesmo sabendo que não seria ouvido. Mas então vejo você recebendo o tratamento que merece, e sei que não havia outro caminho. Sempre há outro caminho, Isel. A voz fraca de Fernando surpreendeu Daniel. O homem mais velho abriu os olhos lentamente. Apenas nem sempre temos tempo para encontrá-lo. Pai, desculpe, não queria acordá-lo. Fernando apertou levemente a mão do filho. Estou preocupado com você. Há sombras nos seus olhos que não estavam lá antes. Estou apenas cansado, mentiu Daniel. Não. Fernando balançou a cabeça levemente. É mais que isso. Você descobriu algo sobre ele, não foi? Sobre Henrique Menezes. Daniel hesitou. Seu pai sempre havia sido perspicaz demais. Por que diz isso? Porque conheço aquele olhar. É o mesmo que você tinha quando criança, depois de desvendar um mistério nos livros que lia compulsivamente. Satisfação e preocupação em partes iguais. Fernando respirou profundamente. Lembre-se, filho, conhecimento é poder, mas também responsabilidade. Especialmente quando envolve segredos que outros matariam para proteger. As palavras enviaram um calafrio pela espinha de Daniel. Pai, você sabe algo sobre Henrique que não me contou? Fernando fechou os olhos brevemente. Sabia que ele viria por você eventualmente. Esperava apenas estar enganado. Ou que demorasse mais. Abriu os olhos novamente, agora com uma lucidez penetrante. A verdadeira pergunta, Daniel, é o que você sabe sobre sua mãe? A menção de sua mãe, falecida quando Daniel tinha apenas 5 anos, pegou-o completamente de surpresa. O que ela tem a ver com isso? Antes que Fernando pudesse responder, a porta do quarto se abriu e a enfermeira entrou, seguida pela doutora Helena. Hora da medicação, Sr. Oliveira, anunciou a enfermeira alegremente. Podemos continuar essa conversa depois, Daniel prometeu, apertando a mão do pai. Fernando assentiu quase imperceptivelmente, seus olhos transmitindo uma urgência que perturbou Daniel profundamente. No evento beneficente daquela noite, o grande salão da Fundação Menezes brilhava com a elite de São Paulo. Henrique navegava entre os convidados com a facilidade de alguém nascido para comandar, sempre mantendo Daniel por perto, uma mão possessiva ocasionalmente pousando em suas costas. Foi durante uma dessas recepções que Daniel avistou Victor Almeida, conversando com um grupo de jovens ômegas perto do bar. Quando seus olhares se cruzaram, Victor sorriu e acenou discretamente. Vá!
disse Henrique próximo ao ouvido de Daniel. Mantenha nosso jovem amigo entretido enquanto converso com Eduardo sobre os termos finais da fusão. Daniel atravessou o salão, sentindo-se como se estivesse caminhando por um campo minado. Victor o recebeu calorosamente. Daniel, estava esperando encontrá-lo aqui, disse, afastando-se do grupo para uma conversa mais privada. Espero que não se importe que eu tenha pedido especificamente sua presença. Depois de nossa conversa no jantar, percebi como é raro encontrar alguém que compartilhe meus interesses acadêmicos nestes círculos. Daniel sorriu, genuinamente tocado pela sinceridade do jovem. É um prazer ver um rosto amigável nestas funções. Victor conduziu-o para um terraço semi-privativo, onde a música e as vozes do salão principal soavam mais distantes. Na verdade, queria lhe fazer uma pergunta pessoal, se não se importar. Claro, respondeu Daniel cautelosamente. Como você soube? Victor perguntou, seu tom subitamente sério. Que Henrique Menezes era o tipo de alfa com quem você poderia se vincular? Mesmo que temporariamente. A pergunta parecia inocente, mas algo na forma como Victor a formulou sugeriu camadas mais profundas. Daniel escolheu suas palavras com extremo cuidado. Para ser honesto, não soube. Foi uma decisão baseada em necessidade, não em conhecimento prévio. Victor assentiu lentamente. Entendo. Às vezes nossas escolhas são limitadas pelas circunstâncias. Hesitou antes de continuar. Meu pai está me pressionando para considerar um vínculo com o herdeiro do clã Valente. Uma aliança estratégica, ele diz. Fortalecimento de ambas as famílias. Sorriu tristemente. Como se fôssemos personagens em um drama medieval. Daniel sentiu uma onda de empatia, misturada à preocupação pelo que agora sabia. Victor, posso perguntar algo pessoal também? Claro. O que você sabe sobre sua mãe? A pergunta claramente surpreendeu o jovem Ômega. Minha mãe? Ela faleceu quando eu era muito pequeno. Um acidente de carro na estrada para Aspenwood. Franziu o senho. Por que pergunta? Daniel sentiu seu coração acelerar. A mesma cidade. A mesma época, aproximadamente. Apenas curiosidade. Desculpe se fui indiscreto. Victor estudou o rosto de Daniel com intensidade renovada. Há algo mais nessa pergunta, não há? Você descobriu algo? Antes que Daniel pudesse responder, sentiu uma presença alfa atrás de si. Não era Henrique, mas igualmente dominante. Victor, seu pai está procurando por você, disse Eduardo Almeida, observando Daniel com uma mistura de suspeita e curiosidade. Senhor Oliveira Menezes. Espero que esteja aproveitando a noite. Certamente, senhor Almeida, respondeu Daniel automaticamente. Seu filho tem sido uma companhia agradável. Eduardo assentiu rigidamente. Victor, por favor, não deixe os valentes esperando. Eles vieram especialmente para conhecê-lo melhor. Com um olhar de desculpas para Daniel, Victor seguiu o pai de volta ao salão. Eduardo, no entanto, permaneceu no terraço. Henrique sempre teve um talento para encontrar ômegas interessantes, comentou casualmente. Especialmente aqueles com conexões, digamos, significativas. Daniel manteve a expressão neutra. Não tenho certeza se entendo o que quer dizer, senhor Almeida. Eduardo aproximou-se, baixando a voz. Meu filho pode não saber a verdade sobre sua origem, senhor Oliveira. Mas eu sei. Assim como sei mais sobre sua própria história do que imagina. Fez uma pausa calculada. Pergunte a Henrique sobre o Projeto Linhagem. Pergunte a ele sobre Aspenwood. E, mais importante, pergunte a ele sobre Helena Oliveira. O nome da mãe de Daniel, pronunciado naquele contexto, fez o sangue gelar em suas veias. Eduardo Almeida afastou-se sem outra palavra, deixando Daniel sozinho no terraço com pensamentos turbulentos. Quando retornou ao salão, seus olhos encontraram imediatamente os de Henrique do outro lado do ambiente. O alfa o observava com intensidade inquietante, como se pudesse ler cada pensamento que passava por sua mente. Com um leve aceno de cabeça,
indicou que era hora de partirem. No carro, retornando à cobertura, o silêncio entre eles era palpável. Finalmente, Henrique quebrou-o. Eduardo parecia ter muito a dizer a você no terraço. Daniel encarou a janela, observando as luzes da cidade. Ele mencionou o nome da minha mãe. Sentiu mais do que viu Henrique tensionar-se ao seu lado. Interessante. Ele também mencionou algo chamado Projeto Linhagem, continuou Daniel, decidindo arriscar. E Aspenwood. O carro parou abruptamente, Henrique tendo acionado o intercomunicador. João, dê-nos um momento. As divisórias entre o motorista e o compartimento traseiro se fecharam automaticamente, deixando-os em completa privacidade. O que mais Eduardo disse? A voz de Henrique era controlada, mas seus olhos brilhavam com algo que Daniel não conseguia decifrar. Raiva, medo ou talvez uma mistura perturbadora de ambos. O suficiente para me fazer questionar tudo sobre nosso arranjo, respondeu Daniel, reunindo coragem. Por que você realmente me escolheu, Henrique? Por que, entre todos os ômegas em São Paulo, você apareceu naquele hospital específico, no momento exato em que eu estava mais vulnerável? Por que você está tão interessado em Victor Almeida? E o que minha mãe tem a ver com tudo isso? Henrique estudou-o por um longo momento, seu rosto uma máscara impenetrável. Então, surpreendentemente, sorriu. Não o sorriso calculista habitual, mas algo quase. Aliviado. Finalmente, disse suavemente. Eu sabia que você eventualmente conectaria os pontos. É por isso que tinha que ser você, Daniel. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Não aqui. Na cobertura, explicarei tudo. Você merece saber a verdade. Sobre sua mãe, sobre Victor, sobre mim. Fez uma pausa significativa. E sobre quem você realmente é. Daniel sentiu como se estivesse à beira de um precipício, olhando para um abismo cujo fundo não podia vislumbrar. O que quer que descobrisse esta noite mudaria tudo. Sua compreensão de seu passado, seu presente e qualquer futuro que pudesse imaginar. Enquanto o carro voltava a se mover através das ruas noturnas de São Paulo, Daniel percebeu que o contrato que assinara há apenas um mês havia sido apenas o começo de uma história muito mais antiga e complexa. Uma história que começara muito antes de seu nascimento, nas montanhas distantes de Aspenwood, envolvendo 3 famílias cujas vidas estavam entrelaçadas por segredos, ambição e talvez até mesmo amor.